Hoje nós continuamos o estudo da nossa Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos estudando a Aliança de Deus, ou o Pacto. Aliança e Pacto são sinônimos nas Escrituras. E no capítulo 7 da Confissão, e na semana passada nós estudamos sobre o artigo 5. Nós refletimos sobre como que o Pacto da Graça ele é administrado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E antes de passarmos para o artigo 6, para o ponto 6 do capítulo 7 da Confissão, que vai tratar sobre o Pacto da Graça administrado na Nova Aliança, nós achamos por bem refletirmos um pouco sobre as alianças históricas, sobre um pouco mais na prática, até de forma exegética em alguns casos, identificar o Pacto da Graça nas alianças históricas. Então nós vamos nos basear ainda no ponto 5, e eis o texto da Confissão, de novo para nós. Este pacto, ou seja, o Pacto da Graça, no tempo da lei não foi administrado como no nosso tempo do Evangelho. Sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo Cristo que havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Então, esse texto nós estudamos na última aula, no último estudo. E como nós já vimos, nós não temos dois pactos da graça, ou duas formas distintas de salvação do ser humano, né, no Antigo ou no Novo Testamento. Em ambos os casos, a salvação se dá pelo único e eterno pacto da graça. Então, recapitulando um pouco do que vimos no último estudo. E é pela fé que nos faz nos apropriar dos benefícios de Cristo dentro da aliança. Então, é pela graça mediante a fé, tanto para nós como para os santos do Antigo Testamento. Deus revela essa única aliança da graça ao ser humano gradativamente. E o que nós vemos é exatamente isso. Ele administra a sua aliança de diferentes maneiras. Ele vai revelando e acrescentando progressivamente elementos à sua aliança, enquanto ele faz pactos com personagens da história, como nós vamos ver, de forma mais clara e mais à frente. E essa aliança de Deus ela vai cada vez ficando mais evidente, mais completa, de certa forma. Deus fez alianças com diferentes pessoas na história, de forma que o seu caráter era cada vez mais revelado. Então perceba, Deus ia se revelando mais ao homem, e com isso revelando mais a sua própria aliança. E a aliança da graça, ela era cada vez mais demonstrada, como a gente viu no slide anterior, mais acrescentada, mais explicada e mais completa. E compreender os elementos dessas alianças históricas que Deus fez com homens específicos na história nos ajuda a entender a unidade da aliança de Deus, a entender de fato que só existe uma aliança. Uma aliança. E esse é um ponto muito relevante porque nós vamos discutir isso com mais profundidade mais à frente, mas aqui que os batistas divergem. Os batistas divergem aqui exatamente no ponto de que para eles não há unidade na aliança de Deus. Para ele, as alianças do Antigo Testamento não fazem parte da aliança da graça, do pacto da graça. Elas são alianças distintas que ainda fazem parte, que ainda pertencem ao pacto das obras. Então aqui que os nossos irmãos batistas particulares, confessionais mesmo, divergem de nós ao interpretar de forma errônea que não há unidade pactual, não há unidade na aliança de Deus. E nós vemos como as alianças estão interconectadas, todas elas. Nós vamos ver, eu espero que nós percebamos isso. E como elas representam essa continuidade, como elas revelam Cristo, estando fortemente relacionadas com Ele, com Cristo. E diante disso, nós vamos estudar agora as principais dessas alianças históricas, que são
aliança no Éden, no próprio Éden, isso a gente já viu um pouco. Aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, davídica e também o anúncio da nova aliança ainda no Antigo Testamento pelos profetas. E vamos começar e vamos estudar hoje a aliança da graça sendo revelada no Éden, no Jardim do Éden, sendo revelada por meio da aliança de Deus com Noé e sendo revelada por meio da aliança de Deus com Abraão. A aliança no Éden. Nós já vimos também, isso também recapitulando, que após o pacto das obras ser quebrado por Adão, como representante federal da humanidade, além das maldições pelo pecado, Deus fez uma promessa para a serpente e para Eva. Essa promessa está presente em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de Deus aí para a serpente, para Eva, é que a semente da Eva, nossa primeira mãe, venceria a serpente. E essa profecia foi consumada com a ressurreição, com Cristo vencendo a morte ali na cruz. Essa profecia de que ela feriria o calcanhar do Cristo, da semente, mas que Cristo, a semente da Eva, feriria a cabeça da serpente. Isso foi cumprido ali na ressurreição. Mateus 28, 5, 6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Um texto sobre a ressurreição. E ainda no Éden também, ocorre o primeiro sacrifício de animal. Isso nós também já vimos em estudos passados. Que em Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Esse sacrifício, lá ainda no Jardim do Éden, ele prefigura que a morte é a única forma pela qual há a redenção, a satisfação da ira de Deus. E um texto de Hebreus 9:22 nos deixa claro, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a remissão dos pecados só pode acontecer com o derramamento de sangue. Por meio do sacrifício de um animal, lá no Jardim do Éden, nossos primeiros pais tiveram sua nudez, a sua vergonha coberta. E isso se cumpre também no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, percebam que já no Éden há a revelação do pacto da graça. Então, o pacto das obras acabou de ser descumprido por eles. Eles recebem as maldições do pacto das obras, dentre elas a principal, que é o afastamento de Deus completo, por causa do pecado, que é a morte, que é o salário do pecado é a morte. Mas imediatamente após, nós já temos Deus revelando e administrando inicialmente já o pacto da graça. Então, outro aspecto é que a esperança de Adão e Eva e de todos os seres humanos da Terra deveriam estar depositadas nesse descendente, o qual pagaria com sua vida, com seu sangue, para cobrir os pecados de muitos. Então, mesmo Adão e Eva, eles já receberam a graça e, pela fé, nessa promessa da semente que viria e venceria a morte e a serpente, eles seriam salvos e foram salvos. Graças a Deus. Passamos agora para a aliança em Noé, para o pacto de Deus com Noé, meus irmãos. Em Noé, Deus faz uma aliança universal, uma aliança com toda a criação. Gênesis 8, 21 e 22. E nós vamos percorrer por muitos textos da Bíblia, meus irmãos, para identificar essas alianças de Noé e de Abraão, especialmente. Diz o seguinte, a palavra de Deus: E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Esse, meus irmãos, é o fundamento da graça comum. Aqui em Noé, Deus promete que todas as leis da natureza funcionariam perfeitamente até o fim do mundo.
E por meio dessa aliança, Deus revela aqui a sua longanimidade, a sua paciência. Ele promete que não exerceria mais um juízo imediato contra todo o vivente ou contra o ser humano de modo geral. Então nós temos aqui uma revelação da longanimidade e da paciência de Deus. E em Noé, nós temos também o aspecto sacrificial já. Assim como houve lá no Jardim do Éden, Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Como no Éden, nós vimos em Hebreus 9, era necessário haver sacrifício. E com isso, a preservação prometida na aliança, nós percebemos que ela não se deve à bondade humana, mas à aceitação divina do sacrifício. Percebam, Deus deixa claro que a maldade do homem ainda é permanente sobre toda a terra, mas que apesar disso, Deus manteria o calor, o frio, a chuva, a seca, tudo ainda. Então, isso não se deve à bondade humana, mas à aceitação divina do sacrifício. E animais limpos são sacrificados em um altar por Noé, como nós vimos no texto. E essa limpeza dos animais, ou essa pureza dos animais, prefigurava a limpeza perfeita de Cristo. Então percebam todas essas conexões. E Deus recebe o sacrifício como um suave cheiro, ou um cheiro agradável, né? E então percebam que deve então haver morte e derramamento de sangue para que haja remissão dos pecados. Em Noé nós temos um sacrifício, e esse sacrifício de animais, ele sobe para Deus como um sacrifício aceitável. Então não é nada, por nada que Noé faça, e sim pela morte desses animais, né? Esse sacrifício que prefigurava o sacrifício de Cristo, assim como lá no Éden também. Além disso, nós temos outros aspectos da aliança noética que Deus fez com Noé, que nós percebemos em Gênesis 9, os versos 6 e 7, que é a reafirmação do mandato cultural. Meus irmãos, algum dos irmãos pode explicar o que é o mandato cultural que foi dado por Deus a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, na criação? Fiquem à vontade, algum dos irmãos aí para nos explicar. O que é esse mandato cultural que foi dado no Éden e que é reafirmado agora por Deus em Noé, com Noé? Caso algum irmão? O mandado cultural seria a ordenança de reproduzir e povoar a terra. Seria isso? Seria? Irmão, eu pego no pé do Davi, né? Sempre faço pergunta para o Davi. É isso, irmão Davi? O mandato cultural é a multiplicação? É Eu a ordem de se multiplicar? vou te deixar na mão dessa daí, eu não sei. Certo. Então, meus irmãos, na criação, Deus ele dá ordens para Adão e Eva, ordens que também são direitos, né, de certa forma. Essas ordenanças são chamadas na teologia reformada de mandatos. E nós temos o mandato cultural e temos outros tipos de mandato também, que são dados para o homem. O mandato cultural em si, ele envolve a reprodução, como o irmão William disse, a multiplicação, ou seja, a povoação da terra. E isso está conectado com outro aspecto do mandato cultural, que é o domínio sobre a criação. Então, Deus determina que o homem governe sobre a criação, sobre os animais, sobre as plantas, que tudo estava sob o poder do homem. E por que ter muitos filhos? Para que os seus filhos também exerçam esse governo e esse domínio sobre toda a terra. Então, a criação, ela foi dada ao homem para o homem cuidar dela. Esse é o mandato cultural. E aí, em Noé, Deus reafirma esse mandato cultural.
Então percebam que a ordem de crescer e multiplicar, ela é reafirmada por Deus diante da necessidade de povoação do mundo, mas não só de povoação, mas de governo e domínio. Deus deseja que os seus filhos, que o povo santo, domine e governe o mundo, que domine e governe o cosmos, toda a criação. Por isso, ele dá mais uma ordem para Noé. Vós frutificai e multiplicai-vos. E, além disso, ele confirma também o valor da vida humana com base na imago Dei, na imagem de Deus. Aí, em Gênesis 9, 6 e 7, ele diz, olha no 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, Deus estabelece um mandato cultural novamente, acrescentando a ele a visão contida no sexto mandamento. A visão de que a vida tem valor e que por isso não matarás, e a vida tendo o valor dela estando no fato de que o ser humano é a própria imagem de Deus, ele possui a imagem de Deus na sua criação, porque a Santíssima Trindade disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com isso, ele estabelece essas bases também dentro do mandato cultural contra o homicídio e a quebra do sexto mandamento, enquanto ele também reafirma a ordem da multiplicação e da povoação da terra. E um outro aspecto do pacto é que todo pacto tem um sinal visível, é o sinal da aliança, é um selo, um símbolo, são todos sinônimos que eu estou tratando. Um significante que representa uma graça recebida do pacto. Então, todo pacto, gravem isso, todo pacto tem um selo, tem um sinal que representa um aspecto da graça recebida, da graça dada por Deus nesse pacto. E aqui em Noé nós temos um sinal maravilhoso. E Gênesis 9, do 12 ao 16, diz o seguinte, disse Deus, este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em um dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Esse é o estabelecimento do sinal, do selo do pacto noético. E como nós já vimos, né, todo pacto tem um sinal visível, um selo. E no caso da aliança noética, é o arco de guerra. No hebraico, esse arco, que nós chamamos de arco-íris, né, mas no hebraico, esse arco estabelecido ali por Deus, ele é chamado de arco de guerra. E ele, pendurado nos céus, representa o desarme voluntário divino, a sua paciência. Exatamente a promessa que Deus faz, que não mais destruiria toda alma vivente. Então, é como se Deus estivesse mostrando a sua arma, o seu arco, e estivesse deixando ele pendurado para todos verem que ele não vai mais destruir a humanidade com as suas armas. E Deus, ao ver esse símbolo, ele se lembra da sua aliança. E percebam que quanto ao símbolo, significado, e é interessante, isso está bem fixado, porque nós vamos tratar disso muito em todas as alianças históricas, e especialmente na Nova Aliança, e quando formos tratar sobre os sacramentos também, mais nos capítulos mais à frente da Confissão, nós vamos perceber que eles significam algo, e esse é o ponto. E a nossa segurança não está no símbolo em si, nem na nossa fidelidade, na fidelidade do homem. Percebam que não há nenhum aspecto de fidelidade humana aí em Noé. Mas a segurança do homem, de toda alma vivente, está na fidelidade de Deus, que via o arco nas nuvens e que com isso lembrava-se do seu pacto e da sua aliança.
E percebam também que esse pacto, como nós vimos no texto aí no slide anterior, volta aí, irmão, por gentileza, o slide. Fala aí por gerações eternas. Então percebam a perpetuidade da aliança e do pacto com Deus, de Deus com o homem, de Deus com o homem aí em Noé. Podemos avançar. Agora nós vamos ver de forma mais prática também Cristo nessa aliança noética. Nós já vimos Cristo em diversas formas aí. Nós vimos lá no Éden também, tipos de Cristo, prefigurações de Cristo. E nessa aliança de Deus com Noé, nós temos alguma tipologia também, alguns tipos de Cristo. E a arca em si, a arca de Noé, a arca que foi o barco, né, o barco que salvou Noé, sua família e os animais do dilúvio, é um tipo de Cristo. Percebam que a arca é o único meio de escapar do juízo. E quem está dentro da arca não recebeu o juízo de Deus. Vocês estão entendendo? Caso ainda não tivessem percebido isso, né? E a garantia prometida da preservação das leis da natureza, também, só é possível por causa de Cristo. Em Colossenses 1, 16 e 17, nós temos lá que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder, por causa de Cristo. Então, as promessas de Deus, que as leis da natureza, chuva, sol, água, seca, que tudo continuaria perfeitamente fluindo, todas essas leis da natureza, elas só são possíveis por causa de Cristo. E isso nós vemos lá em Colossenses 1. E percebam que quem está dentro da arca não recebe o juízo de Deus, da mesma forma que quem está dentro de Cristo não recebe o juízo de Deus. Um outro ponto final é que a aliança noética garante a preservação da velha criação. Quando Deus promete que as leis da natureza permaneceriam, ele está garantindo que o mundo não vai ser destruído e que Cristo poderá, então, depois do juízo final, inaugurar a sua nova criação, ou seja, novos céus e nova terra. Porque, se não fosse essa aliança que Deus fez com Noé, não haveria mais mundo, não haveria história, não haveria Abraão, não haveria Moisés, não haveria Davi, não haveria Jesus, porque toda a humanidade seria destruída e seria finalmente destruída pela ira de Deus, pela justa ira de Deus. Mas em Noé, Deus revela esse aspecto da preservação da humanidade, para que a sua primeira promessa, lembram, nós acabamos de ver que a semente de Eva fosse futuramente cumprida. Então percebam, pensem, nós estamos estudando as alianças históricas, percebam a unidade e a continuidade das alianças. Então, sem aliança noética, não haveria a próxima aliança de Abraão. Não seria possível, sem a promessa de Deus de preservar a humanidade, apesar do pecado contínuo e maldito do ser humano, não haveria mundo, não haveria futuras gerações. A humanidade seria consumida. Então percebam essa continuidade pactual da aliança. Agora vamos avançar para a aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão. Enquanto a aliança com Noé ela era universal e de preservação, e aí percebam que ela foi feita com toda a humanidade. Ela não é feita com um povo específico, com um ser humano específico, apesar de ser direcionada a Noé. Ela é uma promessa de que toda a humanidade seria preservada e que a graça comum, como nós vimos, ela seria administrada em todo mundo, seria administrada em todas as pessoas do mundo. Mas enquanto em Noé ela é universal e ela é de preservação, em Abraão ela é particular e redentiva. Então percebam que os aspectos da graça em Cristo, eles são progressivamente revelados. Então, a aliança que é perpétua e que é eterna, ou seja, ela não tem fim, em Abraão, ela alcança também a sua descendência.
como nós vemos no texto bíblico de Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Então a promessa agora feita a Abraão de estabelecimento da aliança é entre Deus e Abraão e a sua descendência depois de ti em suas gerações. Então, uma promessa de perpetuidade do pacto. E percebam que em Gênesis nós temos os textos sobre Abraão, Gênesis 17, mas em Êxodo 2, nós já temos a revelação de Deus em Moisés, que é o próximo pacto, a próxima aliança histórica que nós vamos refletir na semana que vem. Em Êxodo 2:24, em Moisés, Deus nos diz o seguinte: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então percebam que a aliança em Moisés é a continuidade também. Ela reflete essa perpetuidade da aliança feita em Abraão. Um outro aspecto que nós percebemos na aliança com Abraão, e mesmo com Noé, né, mas aqui ela fica mais clara, é que a iniciativa da aliança é monergista, completamente monergista. O que significa isso? O que significa monergismo? Monergismo significa que há somente um agente. Ou seja, que somente Deus é responsável por alguma coisa. Nesse caso, é pela iniciativa da aliança. Ela não há participação humana. Se houvesse participação humana, ela seria sinergista, ou seja, haveria participação de mais do que uma parte. Deus, então, ele seria uma parte e o homem responderia de alguma outra maneira, contribuiria para a aliança. E nós percebemos que a iniciativa dessa aliança, que é pactual mesmo, entre duas partes, mas a iniciativa dela é monergista. Deus chama Abraão, um pagão, de uma terra pagã, e não há nenhum mérito dele próprio. Pelo contrário, a família de Abraão, ela era uma família de sacerdote de outros deuses, né? E o povo mesmo pagão. E do nada para Abraão, Deus o chama. E, ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 1-3, Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, do nada, Deus chama Abraão e fala para ele essas palavras, essa promessa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui nós temos a especialíssima promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12. E a iniciativa da aliança, não só a iniciativa é monergista, nós vamos ver também mais à frente como o sustento, o desenvolvimento também dessa aliança é monergista. No sentido de que Abraão, ele não só não contribui no início da aliança, mas no meio da aliança também não. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E ele vai e sai, mas leva Ló, seu sobrinho. Deus falou, sai sozinho. E ele vai e leva Ló para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. E a todo momento ele está descumprindo, né? Ele fala, ele promete um filho, ele duvida. Sua esposa duvida. Depois que Deus promete de novo um filho, vai ser de Sara. Ele fala, não, mas da concubina. Ele aceita Agar e tem Ismael. Ele está o tempo inteiro desobedecendo. Então percebam até que o desenvolvimento da aliança também é monergista, de certa forma. Nesse pacto de Deus com Abraão, depois de Gênesis 12 aí, lá em Gênesis 15, é realizado um comum ritual de ratificação do pacto, um comum ritual para a época, para esse lugar e essa época, no qual as partes passavam entre animais divididos, né? Animais eram partidos, sacrificados e partidos ao meio, fazia-se um corredor, e as partes passavam no meio desses animais divididos, representando a natureza mortal do compromisso. É um pacto de vida. Quem descumprisse deveria ser morto como esses animais. Entendem? Então, esse é o pacto,
clarificação, um ritual pactual que era feito lá na época. E Deus faz isso com Abraão. Em Gênesis 15, do 9 ao 17, nós vemos isso. Verso 9. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves não partiu. E para não ficar extenso, vamos já para o 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Depois os irmãos leem os outros versos também para entender melhor como que se deu esse ritual sacrificial de ratificação do pacto. Então percebam, meus irmãos, no ritual da aliança de Deus com Abraão, somente Deus passa entre as partes dos animais. Deus passa com uma tocha de fogo. Essa tocha de fogo que passa, na visão que Abraão teve, era Deus passando por entre os animais partidos. Então, o cumprimento da aliança e esse cumprimento de morte, ele é assumido pelo próprio Deus. Quem garante a eficácia do pacto, mesmo diante da falha humana. Então, percebam, se Abraão falhasse em cumprir essa aliança e esse pacto, quem morreria? Michael Douglas. Quem morreria, meu irmão? Eu morreria. Por exemplo, Oi? se eu estivesse na época, eu morreria. Não, num pacto normal, mas nesse pacto, um pacto feito, como que o pacto era feito? Partiam-se os animais no meio e as duas partes passavam entre, as duas partes que estavam contratando, passavam entre esse corredor. E se uma delas descumprisse, ela morreria. Mas no pacto que Deus faz com Abraão, somente Deus passa entre as partes dos animais. Abraão, né, até então, não passa, só Deus passa. O que isso significa? Que se Deus descumprisse, Deus morreria, de certa forma, né? Porque Deus passou pelos animais. Mas e se Abraão descumprisse esse pacto? Abraão morreria, já que Abraão não passou por entre os animais. Ou seja, Abraão não assumiu com a sua própria vida o pacto. Quem morreria se Abraão descumprisse esse pacto? Ficou claro? Não, não. Não entendi. Irmão Michael. Sim. Explica aí para nós. É que assim, ó, esse pacto, os pactos que eram feitos no Antigo Testamento, né? Ele era assim, ó, se eu e tu fizesse um pacto, né? Eu e o Michael Douglas fizesse um pacto. Aí nós, o que nós faríamos? Nós tínhamos que pegar um animal, partir ele ao meio, e eu e tu passaríamos pelo meio desse animal. Se eu descumprisse esse pacto que eu fiz contigo, eu tinha que ser cortado ao meio do mesmo jeito que aquele animal foi cortado. Assim que eram os pactos no Antigo Testamento. Esse pacto que Deus fez com Abraão, Deus mandou Abraão botar os animais, partir os animais ao meio, mas quem passou no meio dos animais só foi Deus. Então, se Abraão descumprisse o pacto que ele fez com Deus, quem deveria morrer? Abraão? Deus. E aí, como é que Deus morreu? Na cruz? Na cruz. Então, esse é o ponto, meu irmão. Entendeu? Pode falar, irmão William. Não, eu ia comparar isso a um contrato, como se Abraão não tivesse assinado e assumido o compromisso. Então ele não sofreria a Perfeito, cláusula perfeito. da penalidade por ele descumprir com o contrato. O que acontece, meus irmãos? Deus assinou 2 vezes o contrato. Esse que é o ponto. A analogia do irmão William foi boa. É como se Deus assinasse no campo lá, Deus. Ele assina, no campo Abraão, ou o homem, Deus também assina. Ali Deus está assumindo a responsabilidade por si e pelo homem. Por causa da aliança. Isso, na aliança que Deus faz. E aí, em Gênesis 15, nós percebemos esse ritual, a clareza de Cristo. A clareza de que se o homem não cumprir o pacto,
Deus cumpre por ele. Fez sentido agora? Fez total sentido. Entendeu? Então, só Deus passa entre os animais cortados. Isso significa que, se Abraão descumprisse, e ele descumpriu, nós sabemos disso, e toda a sua posteridade também, até o descendente Cristo, que não descumpriu, este cumpriu, né? Que se ele descumprisse como descumpriu, ele não morreria. Deus morreria no lugar dele. Que loucura, né? Maravilhoso, né? Esse é um aspecto muito importante do pacto histórico de Deus com Abraão, do que ele revela nesse ritual explicitamente a morte de Deus, né? O Deus morto na cruz. É porque quando a gente faz uma análise só do sem apontar para a cruz, fica tipo eu fiquei perdido, mas quando eu apontei para a cruz, eu entendi. Fez sentido. Isso. Mas assim, mas perceba que nós já falamos que no pacto da graça, na antiga aliança, funcionava da mesma forma que nós. Então, como que Adão e Eva foram salvos? Não era crendo naquela promessa que Deus fez para eles? Qual foi a promessa que Deus fez para Eva? Olha, de ti nascerá um descendente que pisará a cabeça da serpente. Essa promessa já era, de certa forma, suficiente para a salvação de Adão e Eva. Entendeu? E para a salvação de Abraão? Abraão teve essa visão do ritual da aliança, mais a promessa que ele sabia, essa promessa para Eva. Então, quando ele conecta, nascerá um descendente que pisará a cabeça da serpente, ou seja, que vencerá o pecado e a morte. E Deus fez um pacto comigo, mas eu não assinei esse contrato. Essas duas coisas juntas já dão para ele essa clareza do Cristo, mesmo sem prever o futuro. Só com base no que ele já tinha, ele já tinha fé suficiente para crer no Messias, na semente que viria e que o próprio Deus morreria no lugar dele. Só até aí, nós ainda estamos em Gênesis. Vocês percebem que nós ainda estamos em Gênesis, meus irmãos? E a clareza que nós já temos do pacto da graça, nós estamos em Gênesis 15 agora. Nós ainda vamos passar por Gênesis 17, Gênesis 22, né? Mas vamos avançar. Nós temos as promessas da aliança, né? As promessas da aliança de Deus para com Abraão. Primeiro, nós temos ali em Gênesis 12 a promessa da terra de Canaã. Para a terra que eu te mostrarei. Ele fala, saia e vá para a terra que eu te mostrarei. Então, essa primeira promessa, nós vamos refletir aqui sobre algumas das promessas que Deus faz para ele. Essa primeira promessa, nós temos o cumprimento dela na ocupação da terra em si, de Canaã, por Josué. Foi o cumprimento dessa promessa. Contudo, essa terra de Canaã, ela não era o objetivo final do pacto da graça. Ela apontava para a pátria celestial, para o novo céu e nova terra. Uma outra promessa é a promessa da descendência. E é de fazer da descendência de Abraão uma grande nação. Como que se cumpriu essa promessa? A promessa de uma multidão de filhos foi cumprida com a multiplicação do povo de Israel em Moisés. Então perceba que a próxima aliança que nós vamos estudar é a de Moisés, a aliança mosaica. E aí em Deuteronômio 1:10, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. E a promessa que Deus faz para Abraão, que a sua descendência seria como estrelas do céu, como areia do mar, ela já é cumprida por meio da multiplicação do povo de Israel já em Moisés, até o livro de Deuteronômio. Percebam. Contudo, sobre essa promessa da descendência,
Deus também prometeu outras coisas. Deus prometeu que reis procederiam de Abraão e de Sara. Gênesis 17, o verso 6 e o verso 16. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E o 16, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então, quanto à descendência, nós temos uma promessa de multiplicação e uma promessa específica de reis. Reis nasceriam da descendência deles. Essa promessa foi cumprida em Davi e nos reis. Então, nós temos ali o rei Saul como um primeiro rei, que não era exatamente o cumprimento da promessa, como nós vamos ver melhor, né? Essa promessa sobre os reis, ela sendo feita para Jacó, para Judá. Jacó, ele promete para Judá algumas coisas, e que o cetro não se afastaria da casa de Judá. Então, nós temos aí Davi sendo o primeiro cumprimento dessa profecia de Israel para Judá. Mas aqui nós temos que os vários reis sairiam deles, né? Então, o próprio rei Saul sai da tribo de Benjamim, depois do rei Davi, depois rei Salomão, e depois vários outros reis nós vemos no decorrer do Antigo Testamento. E seus próprios descendentes, né? Contudo, percebam que, especialmente, esse também não era o objetivo final da aliança da graça, do pacto da graça, nas promessas de multiplicação e de reis da descendência de Abraão. A descendência, a semente de Abraão, era o descendente, no singular. É a descendência, era o Cristo. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá em Gálatas. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua descendência, que é Cristo. Então percebam, por mais que tenha se cumprido pela multiplicação do povo de Israel, ainda ali em Moisés, em Deuteronômio, o apóstolo Paulo nos explica em Gálatas que se diz respeito à descendência ou ao descendente, que é Cristo. Cristo era a semente de Abraão. E sobre os reis? Todos os reis, na verdade, só prefiguravam o rei das nações. Descendente de Abraão e descendente de Davi. Nós vamos ver melhor essa questão da descendência de Davi, sobre o rei, o leão da tribo de Judá, quando formos tratar sobre, na semana que vem, sobre a aliança davídica. Então, a bênção universal em ti... Cristo é o rei das nações. Ele é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Davi. E nós vemos isso, meus irmãos, nos Salmos, no Salmo 2, nós cantamos: porque se amotinam as nações e os povos pensam vaidades, os reis da terra tomam posições contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí continua dizendo que o Senhor põe-se a rir e zomba deles no céu. E que Cristo é o rei dos reis, né? O rei das nações. Isso nós cantamos no Salmo 24. Quem é o rei da glória? Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele é o rei da glória. Então, Cristo é o rei das nações, o descendente de Abraão e de Davi. E a outra promessa é essa bênção universal, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como que isso é cumprido, essa promessa, dentro da aliança abrâmica? Em Moisés, nós temos ali a instituição do sacerdócio levítico, e o sacerdócio levítico, ele abençoa os gentios que se converteriam. E Israel, então, se torna a nação intercessora, que apresenta o Deus aos povos. Nós temos ali, depois, a inauguração do templo, e aí com a criação do templo, judeus de todas as partes do mundo vão ao templo adorar, né? Nós temos em Davi também o fato de que outros povos são sujeitos a Israel e governados pela nação de Israel começam também a
com essa sujeição a gozar de certos benefícios também do pacto. Então nós temos aí as nações sendo benditas por meio também de Davi, mas o verdadeiro cumprimento da bênção às nações acontece com a morte e com a ressurreição de Cristo, mediante o estabelecimento do seu sacerdócio e reinado. O presbítero Natanael comentou aqui, dando para nós mais uma bibliografia. Ó. O livro Cristo dos Pactos é muito bom para iniciar o estudo a respeito dos pactos. Exatamente, meus irmãos. Tem muito mais coisa para nos aprofundarmos sobre a aliança, sobre os pactos. E esse livro realmente, apesar de eu não tê-lo lido ainda, ele é de muita boa fama sobre o assunto. Então, queridos, Cristo estabelece o seu sacerdócio e o seu reinado com a sua ressurreição. Hebreus 7, 24 a 26. Ó. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Cristo é o sumo sacerdote perfeito e eu recomendo fortemente a leitura aí de todo o capítulo 7 de Hebreus e na verdade, toda a carta aos Hebreus, para compreender a aliança também, o pacto de Deus com os homens. Também vemos o Salmo, Hebreus 12, 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, Cristo recebeu um reino que não pode ser abalado. Ele é o rei dos reis, o rei das nações. E no Salmo 2 que eu citei, perceba, o verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Porque Cristo é o rei dos reis, sobre todas as nações, ele é exaltado. Então, esse cumprimento de todas as nações sendo abençoadas, ele é cumprido perfeitamente em Cristo. Vamos avançando já para o fim. Nós temos diversas outras profecias em Abraão. Diversas outras. E uma delas também, percebam, é a escravidão e êxodo do Egito. Em Gênesis, o próximo texto bíblico, Gênesis 15, em Gênesis 15 ainda, 13 ao 16. Ele diz, ó, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza, e tu te irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso se cumpre, meus irmãos, na escravidão do Egito, pós-José, e no êxodo também do Egito, que eles sairiam em paz e voltariam. E agora lembram que na aliança noética nós temos o arco de guerra como sinal da aliança, um símbolo que significa a graça recebida da longanimidade de Deus? Ainda não passa não, irmão, não passa não. Alguém arrisca aí dizer qual que é o sinal da aliança com Noé? Qual que é o sinal do pacto que Deus estabelece aí com Noé? Algum dos irmãos? Noé não, Caso queira. com Abraão. Perdão, com Abraão, perdão, obrigado, irmão. Com Davi? Como tu falou com Noé primeiro, eu ia responder. Com Abraão, eu não sei. Desculpa, eu me confundi. Mas com Noé é o arco, né? O arco de guerra, que ele colocaria no céu para se lembrar sempre. E com Abraão, qual que é Antes de sinal falar do da Abraão, aliança? qual que era o sinal do pacto com Adão? Eu esqueci. O sinal do pacto com Adão? Ou não foi abordado isso?
Não abordei isso não, mas a gente pode refletir sobre o sinal do pacto ali em Éden, no Éden, sendo o próprio sacrifício, né? O sacrifício de animal, a morte, o derramamento de sangue é esse sinal da aliança, né, de certa forma, que E representa a remissão que se daria pelo descendente, né? não, e com Adão também seria, né, o pecado, né, quando ele... não, o pecado é a quebra a desobediência é a quebra do pacto, né, no caso, o animal foi o que aconteceu no caso, né. Isso. A desobediência foi a quebra do pacto que Deus fez, Pacto né. das obras. Aí com Noé, com Abraão também é um pacto de sangue também, né. Esse Eu Davi, lembrei o que é, Exatamente, com Abraão também é um pacto de sangue. é Oi? a circuncisão. Isso, perfeito. A circuncisão, deu tempo de como o irmão pesquisar Michael deu disse. tempo de pesquisar no chat. Não, eu tô aqui na casa, né? Ó, como o seu pai disse, né, irmão Michael, também é um sinal de sangue, também é um pacto de sangue, assim como lá no Éden, né? Gênesis 17, 10 e 11. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. Então vamos lá, rapidinho, avançando. Em Abraão, o selo é a circuncisão. É o selo da justiça da fé. O apóstolo Paulo chama a circuncisão em Romanos 4:11 de o selo da justiça da fé. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E aí, como eu disse, o mal dos batistas é de interpretar essas alianças históricas como pertencentes ao pacto das obras e não da graça. Por isso eles vão rejeitar o batismo dos filhos da aliança, batismo infantil, exatamente por isso. Eles não compreendem essa continuidade pactual, né? E a circuncisão aí em Abraão, ela é um sinal externo que representa alguma coisa, assim como os outros selos representam pertencimento interno, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 4:11. A promessa também, meus irmãos, incluía explicitamente os filhos da aliança, antes mesmo, os filhos de Abraão, antes mesmo que eles pudessem professar fé individualmente. Então, ao 8º dia, os filhos de Abraão e toda a sua descendência, os machos especialmente, eram circuncidados. Eles recebiam o selo do pacto. Um selo que é um sinal externo, mas que representava esse pertencimento interno, representava o gozo interno de todos as administrações da graça de Cristo no pacto. Mesmo as crianças, elas pertencem ao povo de Deus. Atos 2:39. Porque a promessa vos diz, essa pregação do apóstolo Pedro, porque a promessa vos diz a respeito de vós, respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então percebam, de fato, que o sinal, que é a circuncisão em Abraão, ele tem muita relação com o batismo. E aí é que a gente trata isso, nós vamos tratar isso mais à frente. Mas só para vocês já entenderem, inclusive o erro batista, né? Eles rejeitam essa parte do batismo como continuidade pactual da aliança da graça, porque eles tratam o pacto de Deus com Abraão como um pacto pertencente às obras. Eles não entendem, irmão Michael Douglas, o ritual feito ali em Gênesis 15. Eles não entendem todos esses elementos pactuais da graça de Cristo presentes ali no pacto de Deus com Abraão. E, por fim, outras perspectivas, outras identificações de Cristo na aliança abraâmica. Vamos perceber mais algumas tipologias, né? Sombras, imagens de Cristo na aliança com Abraão. O primeiro é a justificação pela fé. Abraão é o pai de todos os que creem. A forma como ele foi salvo, pela fé no Messias que viria, lembrem-se disso,
É exatamente a mesma forma como nós somos salvos hoje, pós-Cristo, pela fé no Messias que já veio. Por isso, Abraão é o pai da fé, ele é o pai de todos os que creem. E como nós já vimos também, Cristo é o descendente, em outro aspecto. Ele herda todas as bênçãos e promessas. Todas essas bênçãos e promessas feitas por Deus a Abraão são herdadas por Cristo. E além de herdar todas essas bênçãos e promessas, como o descendente, a descendência no singular, Cristo também cumpre todos os requisitos da aliança que Abraão e seus descendentes falharam em cumprir. Todos eles. Um outro aspecto de Cristo na aliança abrâmica é que, estando em Cristo, assim como na arca de Noé, estando em Cristo, nos tornamos herdeiros, filhos legítimos de Abraão, que é o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem. Um outro ponto é que Cristo é o cumprimento da promessa de salvação dos gentios, aquela promessa em Gênesis 12, né, de todas as famílias da terra. Cristo é o cumprimento dessa promessa, da salvação dos gentios, da salvação de todos os povos. O Salmo 67, nós cantamos sobre isso. Deus ser gracioso conosco, abençoando todas as nações, faça o teu rosto em nós resplandecer, e que todas as nações conheçam a sua salvação. Né? O Salmo 67 canta muito sobre isso. Então percebam algumas, queridos, há muito mais, muito mais, muito mais. Numa leitura atenciosa de Gênesis, vocês vão perceber, ali a partir de Gênesis 12, vocês vão perceber muito profundamente diversas outras relações e tipologias também de Cristo ali na aliança que Deus fez com Abraão. E por fim, algumas aplicações para nós, duas aplicações, uma na aplicação, uma sobre a aliança noética e outra sobre a aliança abraâmica. Sobre a aliança noética, confiança e gratidão, meus irmãos. A preservação do mundo na aliança noética demonstra a paciência, longanimidade, né, e a graça comum de Deus, levando-nos a confiar em sua providência e viver com gratidão enquanto aguardamos a nova criação. Deus poderia nos dizimar. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar oxigênio, de nos dar água, comida. Nada. Mas pela sua promessa para Noé, ele nos deu. E isso nos deve mover a confiar na providência dele, que é ele que nos dá todas essas coisas, e a viver em gratidão, enquanto nós aguardamos a transformação da nossa realidade, do cosmos, né, da criação de Deus, transformação do novo céus e da nova terra. E quanto ao pacto abraâmico, meus irmãos, confiança e gratidão. Eu não coloquei. Acho que eu falhei na transmissão aí por slide. Mas confiança e gratidão, meus irmãos. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos. Assim como Abraão creu somente, sem mérito algum, nós devemos crer. E ter confiança e obediência a Deus no seu pacto, na sua aliança. Da mesma forma que Abraão. Nós devemos simplesmente confiar e obedecer. Porque nós vemos outra relação aí de Abraão com Cristo, é o sacrifício de Isaac. E quando ele ia sacrificar Isaac, Deus proveu para si o cordeiro, para eles o cordeiro, um carneiro, estava ali no meio dos arbustos, e esse carneiro foi o sacrifício no lugar de Isaac. Essa substituição penal aí, essa substituição sacrificial, claramente aponta para Cristo, como Cordeiro Pascal também, lá em Moisés, e por aí vai. Então, meus irmãos, nós só podemos confiar, tendo fé, na provisão e obedecer, como Abraão obedeceu quando Deus mandou ele sacrificar Isaac. Né? E isso lhe foi imputado por justiça, o apóstolo Paulo diz. Então, que nós sejamos também confiantes e obedientes, como nosso pai na fé, Abraão.
Graças a Deus, meus irmãos. Algum comentário? O que vocês acharam dessa? Vocês já tinham visto essa perspectiva pactual aí em Abraão e em Noé? O que vocês compartilham conosco aí? Já conheciam esses aspectos? Tem alguma outra coisa que vocês perceberam já nas suas leituras que evidenciam Cristo ali e o Pacto da Graça, que nós não falamos no estudo de hoje? Fiquem à vontade. Pode falar, meu irmão. Eu gostaria de entender melhor sobre essa questão dos batistas, como eles compreendem o Pacto da Graça. Pelo que você explicou e pelo que eu interpretei, é que eles acreditam que o Pacto da Graça ele só é inaugurado na Nova Aliança, seria isso? Perfeitamente. E no Velho Testamento prevalece ali o Pacto das Obras? Isso. Eles não interpretam esses pactos históricos, que nós estamos chamando, né, de pactos históricos, como pertencentes à nova aliança, ao Pacto da Graça. Eles tratam isso de uma outra maneira. Eles veem, por exemplo, Deus dando ordens para Abraão. Olha, faça isso e eu te abençoarei. Faça tal coisa e eu te abençoarei. Desce dessa maneira. E eles percebem isso como ainda um pacto das obras. E isso impede eles de conectar. Ainda que eles vejam tipologia, claro que eles olham para a arca e veem Cristo, podem, né? Eles podem olhar para o sacrifício de Isaac e ver ali a tipologia de Cristo, prefiguração da substituição penal, do cordeiro que é sacrificado no lugar de Isaac, né? Claro. Mas eles não entendem que esses pactos, Noé, Abraão, Moisés, Davi, eles são o mesmo pacto. Eles não entendem essa unidade pactual. E é por isso que, mesmo os batistas particulares, que são confessionais, uma consequência disso é o dispensacionalismo. Então, os batistas particulares não são dispensacionalistas. Não são dispensacionalistas. E assim, não vai nem dar para explicar também o que é o dispensacionalismo, mas essa compreensão, essa separação da aliança, a fragmentação completa dela. A última instância em compreensão da aliança, sabe? E esse pensamento batista, ele vai levar ao dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo nasceu dos batistas, não dos batistas particulares, mas de um desenvolvimento pactual batista no decorrer da história dos batistas gerais, arminianos também, e aí foi só piorando, né? Mas mesmo os batistas confessionais, que subscrevem a Confissão de Fé Batista de 1689, de Londres, eles entendem que não há continuidade pactual do Antigo com o Novo Testamento, né? Eles entendem sim uma aliança, eles têm uma teologia de aliança batista, um pacto batista, mas eles não entendem essa unidade como os reformados entendem. E isso vai gerar várias consequências, né? Uma delas e a principal, né, é a própria rejeição do batismo como um selo pactual na nova aliança. Claro? Sim. Irmão Michael? Eu não queria dizer para ele isso aí, ele tinha que estudar era o dispensacionalismo, né? Que é bem complexo, mas é bom tu estudar. Porque se tu não entender pelo modo de aliança, tu não vai conseguir entender Cristo, na realidade, assim, né? Porque eles têm para eles tem duas igrejas, dois povos, né? Então isso aí muda tudo. Eles fragmentam tanto a aliança que eles chegam a essa conclusão, que o irmão Michael disse mesmo. E o batismo que Deus mesmo, tem duas noivas. E o batismo mesmo. Por que eles não batizam crianças? Porque eles não reconhecem o batismo de Cristo. O batismo de Cristo foi na cruz, foi na ressurreição. Por isso que nós cremos que na realidade existem dois batismos. Existe o batismo de João Batista
e existe o batismo de Cristo. Então, para te entender a aliança, tu vai ter que entender, eu acho que a gente vai chegar nesse assunto um dia, mas aí para te entender, tem que entender todo esse contexto. É complexo, não é uma coisa simples de entender, mas é bom porque se tu não entender, na realidade tu não entende Cristo, porque a gente tem que entender tudo isso para entender Cristo, porque senão a gente chega uma hora que Cristo não é válido para nada. Ficaríamos simplesmente nas nossas obras, né? Esse que é o problema dos batistas, né, dispensacionalistas. Mas mesmo os batistas particulares também é complicado de... Porque nem os particulares acreditam no batismo infantil, então é difícil de fazer essa junção, né? É uma separação muito grande, né? E na realidade eles não conhecem Cristo. Na verdade, o Cristo verdadeiro deles é complicado da gente conseguir conciliar na doutrina deles. Eles explicando é fácil, mas quando a gente começa a ir nos detalhes das coisas, as coisas começam a fugir da palavra, né? É muito complicado trabalhar com o pacto da graça só na nova aliança. Vocês viram hoje a riqueza dessas alianças históricas e como elas são literalmente parte do mesmo pacto. Desde o ritual lá com Abraão, desde o cordeiro que foi morto lá no Éden, sabe? Então, trabalhar uma teologia pactual diferente dessa reformada é muito complexo, é complicado. Eu percebo que a consequência final da gente trabalhar isso com calma é uma desconexão de Cristo mesmo com o Antigo Testamento, e aí isso o dispensacionalismo cai nisso, e eles vão ter que rejeitar o Antigo Testamento. Claro que os batistas particulares não falam isso, não, Mas nem o dispensacionista não fala, na caem nisso. realidade. Falar Eles eles não não caem falam, nisso, né? né? O problema é É, que é o que eles creem, né? Sem saber, mas eles chegam nisso, né? mas é claro que o valor que eles dão para o Antigo Testamento é um valor diferente do que os nós reformados damos, sabe? Vai melhorar. Nós vamos ver a aliança com Moisés e a aliança com Davi. Só aumenta. Vocês perceberam que a de Abraão ainda já foi maior, mais complexa, e Moisés ainda mais, cara, e Davi ainda mais, a coisa só fica mais graciosa, mais óbvia, mais literal, sabe? Mas maravilha. Mais algum comentário, meus irmãos? Nós já passamos do horário. Peço perdão por isso também. Tivemos também os problemas técnicos, né? Se não, podemos orar. Podemos orar, então. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Deus, por Cristo. Obrigado por Cristo, pelo Cristo que foi prometido a Eva, porque é nessa esperança que nossos primeiros pais foram salvos. Que todos os santos do Antigo Testamento foram salvos pelo mesmo Cristo. A morte na cruz é eficaz, Senhor, para pagar por todos os seus pecados, de todos os seus eleitos, de todo o seu povo. Não importa se eles contemplaram o seu rosto ou sabem o seu nome de registro, Jesus. Não interessa, Senhor. O Deus encarnado morreu para que o homem não precisasse de morrer. Glória ao Senhor por isso. Que o Senhor nos faça gratos a Ti pela sua aliança. Nos faça conscientes dessa sua aliança. Nos faça alegres, Senhor, com essa sua aliança e de percebê-la, de entendê-la, de compreendê-la. Desejosos por entendê-la mais, para que Cristo, Senhor, seja mais e mais e mais para nós, Deus. Tem misericórdia de nós, a nossa pequenez intelectual e prática, que os nossos pecados às vezes nos dominam, Senhor. Mas graças a Deus, porque não morreremos, o Senhor morreu por nós. Obrigado, Deus, que esse estudo ele seja eficaz para a nossa transformação, sejamos feitos à sua imagem e semelhança, mais precisos com Cristo, santificados, e que o Senhor nos guarde mais no fim dessa noite e também no fim dessa semana, até o fim dessa semana. Nos dê uma boa semana, guardando nosso coração de pecar contra Ti, contra a Sua aliança,
e especialmente nos faça, como eu disse já, gratos. Gratos, que cada oração seja de gratidão e de clamor a Ti. Que o Senhor nos dê os benefícios dessa Sua aliança. Derrame em nós a Sua graça, Senhor. Transforme-nos por meio da Sua graça. Que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo e nos faça cristãos de verdade. Cristãos que Te amam de verdade, que amam a Sua palavra, que amam o Seu culto e que amam o Cristo, a descendência, a semente, o Rei dos Reis, profeta ou sacerdote. Glórias a Deus por nosso Senhor e Salvador. Agora em nome dele. Amém.